Josué capítulo 1, a partir do verso 10. Diz assim: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concedeu descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e também o vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenará, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Estamos expondo o livro de Josué já há algumas semanas. E nós já sabemos que Josué foi convocado pelo Senhor após a morte de Moisés. Nesse momento, nessa perícope, nesse momento do texto, Josué já está consciente. O chamado já foi revelado, ele já foi confrontado pelo Senhor, Deus já o orientou, já o estimulou a ser corajoso, a ser forte. Mais de uma vez, na perícope anterior, o verso 1 até o verso 9, o Senhor já disse: seja forte, seja corajoso, e eu quero que você atravesse o Jordão junto com o povo e você conquiste a terra e distribua entre as tribos, e assim a minha promessa de posse definitiva da terra será definitivamente cumprida. A promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, a promessa que o povo passou mais de 400 anos durante todo o tempo no Egito, estava esperando o retorno para a terra e a conquista da terra definitiva. Moisés liderou o povo por 40 anos, após os 400 anos de cativeiro. Moisés foi quem atravessou o Mar Vermelho e agora Moisés não está mais entre eles. Moisés foi recolhido, foi tomado, estava já no descanso eterno com o Senhor. E Josué recebe então o privilégio, a incumbência da liderança. E que responsabilidade Josué teve. Atravessar o Rio Jordão era o primeiro desafio. Depois, expulsar os povos que ocupavam a terra. E ele se comporta não só como um líder, mas também ele vai exercer um ministério como general de batalha. E à frente dos exércitos de Israel, Josué vai expulsar os povos e depois de expulsos, ele então toma posse e depois distribui a terra entre as tribos. Era uma grande missão, uma grande responsabilidade que Josué tinha daquele momento em diante. E embora tenha sido sim preparado por mais de 40 anos, porque Josué não é uma figura que aparece agora, ele já vem aparecendo no Pentateuco, em várias passagens do livro do Êxodo em diante, ele aparece ali, sempre ao lado de Moisés, sendo treinado por Moisés, mas agora a responsabilidade chegou. O momento histórico de Josué se estabeleceu. Era um momento que ele não mais era uma promessa para Israel, agora se cumpriu o chamado do Senhor.
O momento do exercício do seu ofício, da sua liderança chegou. E Josué, como sabemos, ele não vai olvidar, ele não vai negociar com Deus, ele não vai ter nenhum tipo de timidez. Ele vai assumir o lugar que Deus o chamou para ocupar. Na verdade, o momento histórico dele havia chegado. E Josué compreendeu naquele chamado que não somente Moisés fora chamado para ser líder, e mais do que líder, uma própria referência para o povo de Israel, era também chegado o momento de Josué se tornar uma referência para a nação. E eu quero pensar exatamente nessa perspectiva de Josué como uma referência. Porque, irmãos, nós vivemos um tempo de crise de referências, crise de liderança. Não queremos mais ser referência para ninguém. Temos medo da responsabilidade, medo de nos posicionarmos, medo das circunstâncias, medo de não conseguirmos, talvez, cumprir com aquilo que se espera de nós. Há muitos que têm medo, por exemplo, de casar, porque acreditam que não conseguirão dar conta de uma família. O que tem de rapazes que têm esse medo, adolescentes, jovens, que quando pensam no futuro, pensam na sua própria vida, têm medo. Têm medo do que vai acontecer. Será que serão bem-sucedidos? Terão êxito na vida? Será que serão, de fato, abençoadores? Será que serão provedores de sua família? Provedores da casa? Adolescentes que não deveriam, em tese, pelo menos na fase inicial da adolescência, ter essa preocupação, porque é uma preocupação mais pertinente aos adultos, mas já tem esse discurso de constituir família. Será que conseguirei? E muitos, por causa do medo, da dúvida se conseguirão chegar lá, ficam imobilizados, derrotados antes mesmo da batalha, derrotados antes mesmo de desembainhar as armas para a guerra. Nós acabamos de ouvir aqui no vídeo, na homenagem que a superintendência da escola dominical fez para os adolescentes, baseado nesse time de basquete, que, e usando inclusive o texto de Romanos, que eles são mais do que vencedores, porque Deus é quem vai garantir o êxito deles, a vitória deles. Há uma crise de liderança, há uma crise de referência. A gente olha para a sociedade, quem são as referências? Você olha para o mundo político, quem são as referências? Você olha para os artistas, quem são as referências? Hoje, inclusive, com o advento da internet, qualquer um que tenha alguns milhares de seguidores se considera uma referência. Um TikToker, um YouTuber, um influencer. Mas aí você olha para o caráter, você olha para a conduta, você percebe que, além de marketing, não há nada de se extrair daquela vida. E Deus tem nos chamado como igreja, como crentes, para sermos sal da terra, luz do mundo. Em outras palavras, eu e você não temos opções, outra opção, a não ser obedecer ao Senhor e sermos referência aonde Deus tem nos colocado. É da vontade de Deus que os nossos adolescentes que conhecem a Deus, que já se converteram, que já se entregaram, que estão aprendendo, sejam sim, à luz da idade deles, do jeito que podem, à luz da faixa etária, sem cobrar nada além disso, mas podem e devem e receberam do Senhor recursos para serem referências dentro de sala de aula. Nós que somos chefes de família, fomos chamados para ser referência dentro de casa para os nossos filhos, para as nossas esposas. As mulheres que estão presentes aqui, que são mães, que são esposas, precisam ser referência no seio da sua família. As irmãs que trabalham secularmente aqui, referência no ambiente de trabalho. Os irmãos que são chefes de família e que trabalham aqui, têm seus empregos. Meu querido, não há alternativa para você, como não há alternativa para mim.
recebemos de Deus uma responsabilidade, de sermos referência no ambiente em que Deus nos colocou, lá na empresa, lá na universidade, lá no prédio em que você mora. Você precisa necessariamente ser o melhor vizinho onde você mora, no prédio em que você habita, na rua em que você reside. Todos nós somos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra. E ser referência não é algo apenas uma cobrança sobre a liderança constituída da igreja. Tem gente que se descansa nisso. Ser referência, ser modelo, é algo para o pastor da igreja, é algo para o presbítero, para o diácono. A diaconisa tem que ser referência, o seminarista tem que ser referência. Primeiramente, quero dizer que é verdade. Nós, como liderança constituída na casa do Senhor, temos que ser modelo. Paulo vai dizer isso para Timóteo quando ele estabelece os critérios do chamado pastoral. Convém que o bispo, o pastor, o presbítero seja irrepreensível. Paulo vai dizer na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, a irrepreensibilidade é aguardada da liderança. O diácono tem que ser irrepreensível. O diácono não pode ser aquele membro da igreja que o pastor está sempre chamando a atenção dele. Não cumpre escala, não comparece nos trabalhos, falta, irreverente, irresponsável. Imagine um diácono assim. Ou então imagine um presbítero que está sempre sendo chamado, criticado pelos seus colegas oficiais. Que autoridade ele vai ter? Imagine um pastor que vive sendo cobrado decência, controle, equilíbrio, moderação dos oficiais. Os oficiais são exemplo de equilíbrio e o pastor é um exemplo de desequilíbrio. Nós sim, sobre nós, pesa sobre nós, é verdade, o peso de glória de sermos referência e não podemos negociar. Essa referência é na casa do Senhor, essa referência é fora da casa do Senhor, essa referência é na vida, é verdade. Mas, meu querido, nem de longe essa responsabilidade é só minha e dos oficiais da igreja, dos líderes, dos professores de escola dominical, nem de longe. Ser sal da terra, luz do mundo, ser irrepreensível é condição, é exigência, é chamado, é convocação do Senhor para todo servo dele. Deus te chamou para você ser referência. E aí Josué é confrontado por Deus, dizendo, Josué, eu vou te colocar ali. E no contexto específico de Josué, era a liderança militar, a liderança política, a liderança espiritual, a liderança religiosa sobre a nação. Mas nós temos os nossos contextos específicos. Talvez você não seja um líder político, mas você é o líder da sua casa. É o líder sobre seus filhos, se não é, deveria ser. É o líder na empresa, ou então ocupa uma responsabilidade a alguém que aguarda algo de você na empresa, e você está sendo visto. Você é referência na sua sala de aula, como servo do Senhor que você é, como servo do Senhor que nós somos. E o que essa passagem, tendo em vista essa perspectiva de que Deus nos chama para sermos referência no nosso tempo, na nossa geração, o que essa passagem ensina para nós? Primeiramente, em primeiro lugar, observe lá no verso 10, que Josué, logo após receber de Deus a convocação, Josué, Moisés, meu servo é morto, agora dispõe-te, atravessa o Jordão, lidere o povo. Deus vai dar uma série de orientações a Josué, do verso 1 ao verso 9. A partir do verso 10, onde eu comecei a ler nessa manhã, começa a reação, a correspondência de Josué. Como que Josué responde a Deus? Como Josué corresponde? Como Josué reage ao chamado de Deus para ser uma referência no seu tempo sobre a nação, diante dos olhos do povo de Deus? Primeiramente, Josué vai dizer, então deu ordens Josué
aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo, e por aí vai. Primeira coisa que Josué faz após receber o chamado do Senhor. Josué tão somente ocupa o espaço de líder que ele acabara de receber da parte do Senhor. Não vemos tibieza, frieza, timidez, dúvida em Josué. Ele vai exercer de imediato a convocação que ele recebeu da parte do Senhor. Você tem sido chamado por Deus? Há responsabilidades que Deus está colocando nas suas mãos. Você tem sido chamado por Deus para ser uma referência no seu tempo, no seu trabalho, na sua casa. Deus está te dotando de responsabilidades, derramando dons, inclusive, sobre a tua vida. A única coisa que você pode fazer nessa manhã para obedecer a essa movimentação divina na tua direção é dizer: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Josué começa, bem, eu já sei o que Deus espera de mim. É atravessar, é mobilizar o povo, é atravessar o Rio Jordão, é batalhar e vencer os povos que ali habitam, é expulsá-los da terra, e depois de expulsá-los, tomar posse da terra, e depois de tomar posse, dividi-la. É isso que Deus quer de mim? Então, se é isso que Deus quer de mim, façamos o seguinte: olha, a partir de agora, comecemos então a nos organizar, a mobilizar e dar ordem aos príncipes, para que os príncipes mobilizem, organizem o povo na direção do Jordão para atravessá-lo. Josué obedece de imediato. Não há negociação. Eu duvido muito que não houvesse, pelo menos em algum momento, no coração de Josué, algum tipo de insegurança. Certamente havia, porque liderar o povo, e aqui, 40 anos depois da travessia do Mar Vermelho, o povo já era mais de 1 milhão de pessoas, crianças, mulheres, idosos, demandas, famílias. A quantidade de situações que surgiam demandadas daquele povo. Quando Moisés atravessa o Mar Vermelho, 40 anos antes, eram 600 mil pessoas, de homens contabilizados. Mulheres e crianças não foram. O livro do Êxodo nos dá o número: 600 mil homens. Agora, 40 anos depois, mais de 1 milhão. Imagine o que era liderar. E detalhe, Moisés era um líder extraordinário. A envergadura moral, espiritual, ministerial de Moisés, a sombra que Moisés iria projetar, as comparações que o povo faria entre Moisés e Josué. Quantas lutas, quantos gigantes mentais Josué teria que derrubar. E a grande batalha nossa, a primeira grande batalha nunca é física. A primeira grande batalha nossa é mental. Eu sou chamado, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um ministério, Deus está me dando um compromisso. E aí bate a insegurança, bate o medo. Mas e aí a nossa baixa autoestima, ela é movida ali pelos nossos receios, e a gente pensa na origem, pensa na família, pensa na pobreza de origem, no bairro que mora, que a família não tem grandes recursos, pensa na formação deficitária. Eu não tenho condições para isso. O primeiro grande campo de batalha está aqui. Eu não posso, eu não nasci para isso, eu não terei êxito, tem gente mais preparada do que eu nunca constituirei uma família, eu nunca conseguirei aquele emprego, eu nunca sairei do meu bairro, eu nunca chegarei lá, aquela bênção ali é para outros, não é para mim. Eu fico imaginando as lutas internas, as batalhas.
Eu já falei que Josué batalhou contra mais de 30 povos para poder expulsá-los, possuir a terra e dividi-la. Mais de 30, além do Jordão. E atravessar o Jordão já era uma grande batalha, um grande desafio. Vencer os demais povos, então, imagine. Mas a grande batalha estava aqui dentro. Eu não vou conseguir. Não é para mim. O que tem de gente, servo do Senhor, que deixa de desfrutar bênçãos, de alcançar bênçãos, porque é derrotado aqui, ó. Ele não é derrotado lá no campo de batalha dele. A derrota está aqui dentro. Esse milagre não é para mim. Deus tem feito na vida do outro, não tem feito na minha. Esse milagre eu não vou experimentar. Essa mudança de cenário não é para mim. Eu creio que Deus pode reverter, mas quando eu penso na minha vida, na minha realidade, eu só vejo dificuldade. A grande batalha, o grande campo de batalha que nós travamos muitas vezes está aqui dentro. Mas Deus chamou Josué e Deus me chama e te chama. Ele nos convoca para nós sermos mais do que vencedores, como nós ouvimos no vídeo dessa manhã. A vencer os teus gigantes. A se tornar vitorioso sobre as batalhas mentais que você tem. Eu falei do Jaboque há um ano. Vai fazer um ano agora, como eu disse, 23 de abril. Foram 4 os pregadores naquela ocasião. E um dos pregadores foi o presbítero Cláudio Pereira. E naquela ocasião, o presbítero Cláudio Pereira, ele trouxe uma reflexão baseada no livro de Juízes, na vida de Gideão. E o presbítero Cláudio Pereira, naquela manhã, ele foi o segundo pregador, pregou às 10 horas da manhã naquela ocasião. E quando ele pregou a palavra, quando ele ministrou a palavra, aliás, foi o terceiro pregador, quando ele ministrou a palavra naquela ocasião, ele falou sobre a vitória, sobre quando ele olhava para a vida de Josué, dos conflitos de Gideão. As batalhas mentais de Gideão. A superação da estima baixa de Gideão. Tinha até uma expressão, um termozinho que você empregou naquela ocasião. Depois você lembra e me recupera para mim. Porque Gideão era esse, né? O Senhor se revela para ele. E quando se revela, o Senhor fala para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Aí a reação de Gideão: mas Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai e a minha família, ela é a menor da nossa tribo. Quem sou eu? Deus queria levantar Gideão como levantou, para ele vencer sobre os midianitas, que estavam oprimindo a nação. E levanta Gideão como juiz. Gideão é um dos juízes de Israel. Foi um dos juízes da nação. Mas ele tinha as crenças limitantes. Lembrei da expressão que o presbítero Cláudio empregou, crenças limitantes. O Senhor estava falando com ele, que aparece ali é o anjo do Senhor. E toda vez que a palavra anjo do Senhor aparecer com letra maiúscula, presta bem atenção aqui. Sempre que a palavra anjo do Senhor aparecer em letra maiúscula, no Antigo Testamento, trata-se de uma cristofania. E o que é uma cristofania? É uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Sabe quem apareceu para Gideão? Foi o próprio Cristo. Uma cristofania. O Senhor é contigo, homem valente. E aí, Gideão, eu?
O Senhor é comigo. Eu sou o menor. A minha família é a menor. Não dá para o Senhor contar comigo, não dá para contar com a minha família. Para libertar o povo contra os midianitas, não dá. Eu tenho limitações, aí as crenças limitantes aí. Eu sou pequeno, a minha família é numericamente menor, ela é incapaz, não tem guerreiro. Para lutar contra os midianitas tem que ser uma grande família de guerreiros, de soldados, de gente que sabia batalhar. Senhor, não conta comigo, mas era com ele. Era com ele que o Senhor contava. Era ele que o Senhor estava chamando. E a primeira grande vitória de Gideão foi sobre a sua crença limitante. A batalha mental travada aqui dentro. Você não pode, você é incapaz, seu pai era assim, sua mãe era assado, sua família é assim, você vem de uma família derrotada, sua família é conflituosa, sua família é perturbada, sua família não é referência para ninguém, sua família é uma vergonha e você será uma vergonha também. É isso que Satanás tenta imprimir e dizer que as derrotas passadas serão reproduzidas agora, quando o Senhor nos salva em teu Filho, quando o Senhor nos dá do seu Espírito. Ele pode, faz e quer realizar grandes coisas, grandes obras na tua vida. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. O Senhor te chama para ser referência. Jesus, no Sermão do Monte, hoje nós estamos estreando na revista de escola dominical dos homens. Os estudos sobre o Sermão do Monte, a primeira aula é hoje. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. É o Senhor que disse. A perfeição, a excelência máxima é o alvo do crente. E Jesus fala isso para discípulos e fala isso para multidões que estavam o ouvindo pregar no alto do Sermão do Monte. No alto do monte, onde ele pregava o seu sermão. Quem estava ouvindo era povo pobre, excluído, leproso, mulher, idoso doente, pescadores oprimidos pelo Império Romano, gente com a baixa estima, gente com baixa estima, com a estima jogada lá embaixo, lá na vala, lá no ralo. E ele olha para aquela multidão de gente oprimida, sofrida. E ele não leva em conta a vida do momento daquelas pessoas. Não, você é sofrido e continuará sofrido. Você vem de uma família destruída e a família que você vai reproduzir será destruída também. A sua família foi oprimida e você terá uma vida oprimida. Não. Em outras palavras, o que está dizendo? Sejam referência. Josué recebe aquela bomba daquele chamado. O que Josué faz? Senhor, eu aceito, eu assumo esse lugar. E ele começa, então, a dar ordens para os príncipes, para mobilizar e preparar para a grande travessia no Rio Jordão. Meu querido, perca seus medos e ocupe o seu lugar que o Senhor está te chamando. Ele quer que você seja exemplo, referência e detalhe. Você tem todas as condições de exercer o chamado do Senhor e cumprir a vocação do Senhor toda. Não há nada que te impeça. O Senhor é contigo e se Ele é contigo, se Deus é por nós, vai dizer Paulo, quem será contra nós? Se o Senhor quer isso para a tua vida, ninguém pode impedir de você alcançar esse lugar. Seja, portanto, referência no teu lar, na tua família, na tua empresa, onde você trabalha, entre os seus amigos. Seja luz, seja sal, brilhe as tuas boas obras e que elas glorifiquem a Deus em nome de Jesus. Mas o povo tem algo para dizer para Josué, interessante. Aí o povo diz assim, lá no verso 16,
Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes, faremos. E aonde quer que nos envie, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Agora vem a condição que o povo coloca. O povo faz uma cobrança para Josué. Qual é a cobrança? Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. O que o povo diz? Olha, ô Josué, vamos obedecer. É para atravessar o rio? Atravessaremos. É para nos organizarmos? Nos organizaremos. É para batalhar? Batalharemos. O que você falar para nós? Mas tem uma coisa. Nós queremos ver na tua vida o mesmo Espírito de Deus habitando na tua vida, como habitou na vida de Moisés. Deus te chama e me chama sim para a obra dele. Nos chama para ser referência. Mas, meu querido, nem tente, nem por um instante, querer ser referência, querer ser influente no reino de Deus, querer ser exemplo, querer ser luz da terra, sal da terra e luz do mundo, sem ter comunhão com Deus, sem ter a chancela do Espírito de Deus, sem ser cheio do Espírito de Deus. Eu e você não conseguiremos. Nós, pastores, somos formados em teologia. Ai de nós, se tentarmos pastorear a igreja baseado nisso aqui, ó, intelecto. Nenhum de nós consegue. Nenhum de nós. Seremos triturados pelas dinâmicas da igreja, se não houver em nós a chancela e a aprovação do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para realizar o nosso trabalho. Oficiais da igreja precisam do Espírito Santo para exercer o ministério. Líderes da igreja que cantam, que tocam, que ensinam, que servem, que colaboram em algum departamento da casa de Deus, precisam ser cheios do Espírito Santo, senão nós não conseguiremos. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Eu li aqui, na abertura do culto, o Salmo 25. Foi a leitura do Salmo no início da nossa liturgia. E o Salmo de número 25 fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Só teremos a plenitude do Espírito de Deus, a experiência com o Espírito do Senhor, se tivermos intimidade com Ele. Não ouse, isso é para mim, isso é para você, tentar fazer a obra de Deus a parte do Espírito de Deus. Não é com o intelecto, não é na força do braço, não é na pressão, não é com sagacidade, não é com inteligência, não é com esperteza, muito menos com malandragem que se faz a obra do Senhor. A obra de Deus, e o povo está dizendo, ô Josué, faremos. Não teremos problema em obedecê-lo. Reconhecemos a autoridade. Agora tem uma coisa, nós queremos ver, porque nós vimos na vida de Moisés. Nós queremos ver na tua vida o Espírito de Deus pairar e ungir tua vida como ungiu Moisés. É uma exigência justa, não é? Tudo que nós queremos é que o homem de Deus seja cheio do Espírito Santo. Mas aí, novamente, a gente olha para isso e a gente pensa assim, ser cheio do Espírito Santo é algo que os pastores têm que se preocupar. É algo que os presbíteros, o professor, tem mais é que ser cheio do Espírito Santo mesmo. Ele vai abrir a Bíblia. Quem é ele para ensinar a Bíblia para mim? Então que ele seja, sim, um homem de oração, que dobra joelho, que conhece a Deus. Se vai ensinar a Bíblia, tem que ser cheio do Espírito Santo.
Aí a gente condiciona, a gente reduz essa exigência da Escritura para quem exerce liderança, e, na verdade, não é uma experiência específica, uma exigência só para os líderes. Independente do que você faça, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você é tesoureiro da igreja, está mexendo com a contabilidade, tem que ser cheio do Espírito Santo. Você é operador da mesa de som, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você vai abrir a cantina daqui a pouco e ofertar lá os salgados, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Está lá na recepção. O teu ministério é um ministério de receber os irmãos, de dar um bom dia, de abraçá-los, de dizer sejam bem-vindos à casa do Senhor. Não se exige, o Senhor não exige deles ser apenas simpáticos, pontuais e prontos. Eles, lá na frente, precisam ser cheios do Espírito Santo. Quer ser uma referência no trabalho, uma referência na escola, uma referência entre os amigos, quer influenciar os teus amigos, quer influenciar a tua família. Seja cheio do Espírito Santo. Nós ouvimos isso lá no retiro recentemente, na pregação do Lui. Moisés, o que nós queremos é ver na tua vida o que vimos na vida de Moisés. Que o Senhor seja contigo. Tudo que você propor, nós iremos fazer para a glória do nome do Senhor, se você for cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito. Vida de oração e intimidade não é de um grupo elitizado da igreja, os mais santos. Aliás, a Bíblia condena isso. A carta aos Coríntios foi escrita, entre outras razões, para combater o orgulho que alguns irmãos tinham dos dons espirituais. A primeira carta aos Coríntios trata do dom de línguas, dom de profecia, das manifestações carismáticas. E havia um grupo dentro da igreja que era profundamente orgulhoso acerca dos dons. E por causa dos dons havia disputas, inclusive dentro da igreja, entre grupos. Surgiram 4 grandes grupos, 4 facções. O grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo e tinha o grupo de Jesus. O grupo de Jesus rejeitava os que eram do grupo de Paulo, rejeitava os que eram do grupo de Pedro, rejeitava os que eram do grupo de Apolo. Eles diziam assim: quem são eles? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Vocês são seguidores deles? Eu sou seguidor somente de Cristo. Esse grupo, que Paulo vai chamar de um nomezinho bem diferente, ele vai chamar de pneumaticóis. Os pneumaticóis, no grego, é os espirituais. Paulo chamou o grupo de Jesus de pneumaticóis. E os pneumaticóis, eles eram orgulhosos por causa dos dons. E rejeitavam os outros por causa dos dons. Tem gente que pensa que ele é uma espécie de elite. Tem quem pensa que faz parte e tem quem pensa que está fora da elite. Essa ideia é demoníaca. Porque a plenitude do Espírito, Paulo vai dizer na própria carta citada aqui aos Coríntios, capítulo 12, Paulo vai dizer assim: a todos, não a alguns, não aos líderes, mas a todos foi dado de beber de um só Espírito. A todos foi dado o beber de um só. Beber do Espírito Santo
É um privilégio de todo crente. Do que tem 40 anos da fé e da Thaís Costa, que vai fazer 1 ano de convertida. O que tem diferença entre Thaís e alguém que tem 10 anos, 30 anos, é que esse tem, ou deveria ter pelo menos, maturidade, vivência, uma história no Evangelho, uma sabedoria acumulada. Mas o Espírito, ele está presente na vida de quem se entregou ontem e de quem tem 60 anos de profissão de fé. Porque a todos foi dado beber de um só Espírito. Meu querido, encha-se do Espírito de Deus. Busque o Espírito Santo. Receba a plenitude do Espírito do Senhor. Que seja evidente, que nós não sejamos reconhecidos. E há pessoas que são reconhecidas porque são problemáticas. Aliás, quando a gente chega na igreja para pastorear, e aqui não foi diferente há 14 anos, quando eu cheguei aqui, e irmãos me pontuavam os complicados da igreja. Fiquei sabendo quem eram os complicados. Que você não seja conhecido, querido, reconhecido, que não sejam notórias as tuas complicações. Que você não seja reconhecido por ser arrogante, vaidoso, complicado, confuso. Ninguém pode falar nada que se magoa, sai da igreja, sai brigado com todo mundo. Tem crente que é caracterizado por isso. É alguém chamado de complicado. Que sejamos nós, eu e os irmãos, reconhecidos pelo Espírito Santo que habita em nós, pelas obras que glorificam a Deus. Ontem, na minha mensagem, eu citei o presbítero Carlos Butinski. Faleceu, partiu há pouco tempo. Final do culto, os pastores vindo conversar comigo, lá da região dos Lagos. No retorno para casa, o Oswaldinho, que estava comigo, falou assim: pastor, engraçado, né? Como o Carlinhos tinha um ministério grande, reconhecido. Estamos aqui na região dos Lagos, falaram dele. Oswaldinho trabalha conosco, trabalha aqui na igreja. Oswaldo Castelletti, filho do diácono Ari e da diaconisa Joelma, é funcionário da igreja há 3 anos. Mas não congrega aqui, ele mora em Copacabana e congrega na igreja congregacional de Cavalcante. É presbítero lá. E, aliás, um excelente presbítero. E ele faz parte da associação regional lá da igreja, da região geográfica dele. E a morte do Carlos Butinski foi anunciada lá. E os pastores de lá mencionaram. O reverendo Franklin Ferreira mandou uma mensagem. Franklin é uma das maiores referências na área de história no Brasil. Mandou uma mensagem pelo CID, falando do carinho que tinha pelo presbítero Carlos Butinski. Antônio Carlos Costa mandou uma mensagem para mim: Daura, esse homem foi um santo. Conheci um santo que andou pelo mundo. Presbítero Carlos, ele falando. Pelo que nós seremos reconhecidos, irmãos? Seremos identificados pelo quê? Por ter sido uma pessoa complicada? Por sermos uma pessoa difícil? Por sermos uma pessoa irresponsável com a obra de Deus? Por sermos ausentes? Seremos reconhecidos como alguém que ninguém pode contar. Aliás, se tem uma coisa que todos nós deveríamos nos preocupar, é se numa lista de demandas da igreja, a liderança da igreja, o pastor, olhar e dizer assim: ó, esse irmão eu não posso contar. Por que não pode? Porque não preciso dizer, não dá para contar. Reconhecidamente alguém que não se pode contar. Lamentavelmente alguém, notoriamente alguém que não se pode contar. Não tem interesse, não tem compromisso, não tem temor, não é envolvido, não é apaixonado, não é consagrado, não demonstra interesse. O povo vai dizer para Josué: Josué, seja inteligente, seja capaz,
que você tenha técnicas de liderança, sem problema, que você seja um grande general, que saiba oferecer treinamento para nós, tudo bem. Tudo isso é importante, mas a gente coloca no lugar menor. O que a gente quer na tua vida é que o Espírito de Deus seja abundante na tua vida, como foi na vida de Moisés. Meus queridos, pelo que nós somos reconhecidos, olham para nós e veem o que em nós? Qual é a fama que você tem? Qual é a notoriedade que você tem nos círculos que você convive? O que os filhos, os amigos pensam a teu respeito? O que os teus colegas de trabalho pensam a teu respeito? Eles que sabem que você é crente. Qual é a conclusão que eles têm a teu respeito? Citando novamente o presbítero Carlos Butins, que ele me contou uma história, quando ele trabalhava no Banerje. Ele era gerente, fez carreira no Banerje e se aposentou como gerente de lá. Ele me contou uma vez que os colegas dele, gerentes também, sempre que ele entrava, estavam conversando sobre assuntos nada adequados, eles mudavam de assunto. E aí um dia a funcionária da limpeza do banco falou assim: seu Carlos, eles gostam de contar piadas estranhas, né? Algumas piadas até sujas, mas quando o senhor está perto, eles param. Eles não contam. Eles não têm coragem. O presbítero Carlos Butins, que nunca precisou exortar os amigos. A presença. A presença. Meus queridos, os nossos amigos ficam à vontade em nos contar as suas piadas indecentes. Os seus amigos ficam à vontade em te mostrar, em me mostrar uma revista pornográfica, porque sabe que vai arrancar de nós uma risada de concordância, ainda que amarelada, ainda que sem graça, ou jamais nem ousam brincar conosco. Porque sabe da gravidade, da seriedade, do peso de glória que está em nós. A tua família se sente à vontade em tecer comentários absolutamente inadequados na tua presença ou se constrangem. Eu não posso falar isso para o meu pai, eu não posso falar isso para o meu irmão mais novo. Ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, eu não posso falar isso para minha filha. Foi tempo que eu podia, hoje eu não posso. A minha filha anda nos caminhos do Senhor. O que o povo está dizendo, essa é a nossa condição. Você quer ser referência? Você vai liderar o povo de fato, Josué? Mas tem uma coisa, que o Espírito Santo ocupe, habite e abunde a tua vida como ocupou, habitou e abundou na vida de Moisés. Meus queridos, Paulo vai dizer na carta aos Efésios: não vos embriagueis com vinho onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Paulo não está aconselhando os irmãos de Éfeso. Paulo está ordenando: sejam cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Nós temos passado por experiências em que ficam claras, em que fica claro que não basta, para a salvação, basta ter tido a experiência de entregar a vida. Mas para suportar pressões, vencer o temperamento, produzir o fruto do Espírito, a gente precisa mais do que a experiência da conversão. E o próprio Senhor Jesus nos deu do seu Espírito para isso. É trabalho do Espírito modelar o caráter do crente, produzir nele fruto do Espírito, para que ele seja parecido com Jesus e ele possa refletir na sua vida a beleza de Jesus. Coro 14 dos Salmos e Hinos, que a beleza de Cristo se veja em mim. Moisés, é a nossa condição. Que o Espírito habite em você. Meu querido, é a condição.
ser cheio do Espírito Santo. Para terminar, Josué vai dizer, aliás, para terminar, quando olhamos para essa perícope do livro de Josué, uma terceira lição que nós aprendemos é que Josué foi exemplo. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhes ordenares, será morto. E aí o povo conclui, Josué, seja forte e corajoso. Em outras palavras, seja exemplo. A coragem que você espera que nós tenhamos, a força que você deseja ver em nós, que essa coragem e essa força sejam vistas primeiramente em você, Josué. Quer liderar sua casa? Quer ser bênção na empresa? Quer ser uma referência nesse tempo? Seja exemplo. Busque ser exemplo. Fujamos daquela ideia, quem sou eu? Isso não é para mim. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse lugar, o Senhor te chama e me chama para ser ocupados na minha e na tua vida, para a glória do nome do Senhor.